Boa noite, irmãos queridos. Aqui o pastor Hélio Bilvezan que está falando, da Igreja de Interlagos. Para quem não nos conhece, somos uma igreja evangélica, amamos o Senhor Jesus Cristo e estudamos a palavra. Queria que você soubesse que nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e vai encontrar um botãozinho aqui em cima, ao vivo. E aí você pode participar conosco nos nossos cultos. Só pedimos para que você entre com a câmera e o microfone desligados, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que você queira comentar, você pode entrar em contato conosco através do fale conosco @igrejadeinterlagos.com.br. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não tem. Muito bem. Temos também o Instagram, temos o Facebook e temos no YouTube. E você lá pode encontrar os nossos cultos, todos são gravados. Fica à vontade para assistir. Tá bom? Não esquece de dar um joinha, de fazer um comentário para a gente ganhar alguma relevância. Tá bom? E eu queria fazer uma pequena oração com você agora, né? Para a gente poder começar o nosso culto. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, tá bom? Não tem problema nenhum. Jesus querido, nós pedimos a tua bênção, pedimos o teu olhar sobre as nossas vidas, que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, nos abençoar, nos livrar de todo o mal. Fala agora com a tua igreja, Senhor, fala principalmente com aqueles que estão em dúvidas a respeito do cristianismo. Peço que o Senhor nos abençoe e nos dê alegria, Senhor. Muita alegria em face a esse mundo difícil que nós estamos vivendo hoje. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu tenho falado aqui, hoje eu pretendo encerrar esse assunto, embora muita coisa ainda por falar, mas a gente vai ter outras oportunidades para fazer isso, que é falar sobre a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Porque assim, eu lembro que quando eu me converti e eu aceitei a Jesus, eu confesso, só mais um segundinho aqui, né? Eu confesso que na época eu tinha um pouco de dúvida, sim, sobre a pessoa de Jesus. Sim, me converti, aceitei, achava que o cristianismo, naquele momento, era o ideal para mim, né? E como sempre foi. E aí, eu me perguntava a respeito de como o cristianismo, como Jesus deveria ser, quem é essa figura, né, que protagonizou tudo aquilo que você sabe a respeito dele, né? Então, quem é esse Jesus? Então, esse é o quarto e último estudo que eu vou fazer sobre esse assunto, tá? Então, você procura lá, que esses assuntos estão todos gravados, se você quiser, pode assistir sem problema nenhum. Mas hoje eu vou falar olhando para uma faceta de Cristo, né? Tem várias coisas que eu já cheguei a fazer 7, 8 estudos sobre a pessoa de Jesus, mas hoje eu vou encerrar olhando a questão da ressurreição de Cristo, que é um evento fundamental dentro do cristianismo, a ressurreição. Nós sabemos que Jesus nos promete vida eterna. É isso que ele fala, né, o tempo inteiro. Aquele que estiver morto, ainda que esteja morto, viverá, né? Aquele famoso capítulo 14 de João, que ele fala, olha, a casa do meu pai tem muitas moradas, vou vos preparar lugar, tal, e assim por diante. E aí vai, né? Então, nós precisamos entender essa dinâmica de Cristo. E a ressurreição é um evento fundamental no cristianismo. Nós não podemos, de maneira alguma, desvincular ressurreição e cristianismo. Afinal, Jesus promete vida eterna, né?
E quando a gente usa essa palavra vida eterna, eu bato muito nessa tecla aqui na igreja, né? Quando a gente fala vida eterna, a gente fala de vida mesmo. Vida não no sentido espiritual, é vida completa, né? Porque eu combato muito aquela, para quem não me conhece, eu combato muito essa ideia de que você morreu, vai para o céu, aceitou Jesus, está na glória. Não, de jeito nenhum. Isso não é verdade e não é cristão falar desse jeito. A pessoa que morre, ela aguarda a ressurreição. É o que está escrito na palavra. Não vamos inventar. Morreu? Ah, morreu. Para aquele que morreu, no mesmo instante, ele vai se encontrar com Cristo, no sentido de que vai acordar de um sono que pode ser de 10 anos, 20 anos, 1000 anos, 10 mil anos, não importa quanto. Percebe? Então, neste momento, neste dia que eu estou falando aqui, dia 30/6, até esqueci de falar, de 2023, agora são 8 horas e 7 minutos, neste momento, todos que morreram estão aguardando ressurreição. Que vai acontecer, para nós, irá acontecer daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, quando Jesus retornar. Para a pessoa que morreu, ela já está lá na frente. Por quê? Porque ela não vai ver esse tempo passar. Um morto não vê o tempo passar. Uma pessoa que dorme de um dia para o outro, você passa 8 horas dormindo e não vê as 8 horas passando. É mais ou menos isso. Por isso que Paulo, né, em muitos momentos, chama isso de sono. Aqueles que, pode ver lá, em 1 Coríntios capítulo 15, né, Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, você vai ver lá que Paulo sempre fala sobre um sono. E aí nós vamos ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos vão ser subtraídos do planeta. Iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares. É assim que diz a palavra. Então nós precisamos levar em consideração aquilo que está escrito. Não as invenções pueris que ocorrem quando a gente quer consolar uma criança. Ah, o vovô morreu, ele está lá no céu, é uma estrelinha agora. Isso é uma visão pueril. Uma visão para criança, mas não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é outra coisa, é ressurreição. Por isso a importância de eu falar sobre a pessoa de Cristo no sentido de ressurreição, olhando por esse lado da ressurreição. A morte, ela é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Não existe coisa pior do que a morte. Morrer é algo natural, nós sabemos disso, né? A gente nasce, vive e morre, faz parte da natureza humana. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer chegar naquele momento. Sabe aquele momento? Eu tô com 60 anos agora. O meu momento vai chegar. E não vai demorar. Não vai demorar muito. Percebe? Pode ser que eu viva até os 70. Pode ser que eu viva até os 80. Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui. Não importa quanto tempo eu vou viver, mas meu momento vai chegar. Eu não sei se eu vou sentir dor, se eu vou estar doente, se eu vou estar sofrendo, ou se eu vou ser atropelado, se eu vou cair de um avião, não importa, mas esse momento ninguém quer passar, porque é um momento de horror. A morte, ela não é uma coisa boa. Tanto é que não é uma coisa boa que Jesus promete a vida eterna. E quando a gente fala vida eterna, a gente precisa tomar um certo cuidado, irmãos. Porque essa ideia de separação corpo, alma e espírito não é uma ideia cristã. Não é uma ideia cristã. Corpo, alma e espírito pertencem a uma única pessoa, única. Não existe mais de uma pessoa que detém a minha alma e o meu espírito. É só o Hélio que detém a alma e o espírito do Hélio. Tá bom? Esse aqui que vos fala, que é o Hélio, ele tem dentro de si
alma e espírito. E elas estão conectadas. Elas fazem parte de mim. A ideia espírita de que a história da reencarnação, essa ideia espírita, ela não é cristã. Por quê? Porque se a minha alma e o meu espírito vai para outra pessoa, eu deixo de ser o Hélio. Percebe? O Hélio deixa de ser Hélio. Quem é o Hélio? O Hélio é a pessoa que tem 60 anos, que nasceu no Paraná, que estudou na Universidade X, fez mestrado, que fez isso, que trabalhou na AstraZeneca, que trabalhou na SKF, rolamentos, que trabalhou nisso, trabalhou na que fez isso, casou com a Rosana, teve filhos e tal. Existe... O Hélio é uma pessoa formada de experiências. O Hélio é o Hélio porque ele teve as experiências do Hélio. Eu não posso ser o José com as experiências do Hélio. Isso não existe, irmãos. Isso daí é uma pena que os cristãos perderam essa certeza. Então, veja, quando o Hélio ressuscitar, o Senhor Jesus vai receber o Hélio, não é o José ou o Joaquim, não é. Percebe? É o Hélio. Com as experiências, com a vida do Hélio, com a formação do Hélio, com o que o Hélio é. Percebe? Quando Jesus subiu, lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus sobe, ele sobe como Jesus. Percebe? Gente, eu não sei se eu estou sendo lógico demais, mas quando Jesus é recebido nos céus, ele não é recebido como uma alma, como um espírito. Ele é recebido nos céus como Jesus. Vamos ver? Vou mostrar isso aqui para vocês. Eu não sei se eu estou sendo convincente, mas é a maneira como eu entendo é assim. Então, vamos pegar aqui Atos capítulo 1, por exemplo. Né? Aí ele está lá no verso 1:6, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o, eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, a gente não pode desprezar esse texto. Quando a gente pensa que quem foi recebido nos céus foi o Espírito de Jesus, está errado. Não foi o Espírito. Quer ver? Vamos lá no comecinho. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que jeito que Jesus se apresentou? Olha aqui, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele não se apresentou como espírito. Ele não se apresentou morto. Ou a gente crê no que está na Bíblia, ou a gente inventa uma nova religião. Se você crê o que está na Bíblia, se você crê o que está lá é a expressa realidade, então você não pode fugir desse assunto aí. Jesus não se apresentou como um espírito. Não sei se vocês se lembram, eu acho que só deixa eu achar aqui, mas eu acho que é Lucas, ali no finalzinho de Lucas, deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso aí. Então, vou mostrar aqui para vocês, espera aí. De novo, ou a gente acredita na palavra, ou a gente inventa uma nova religião, né? E falando eles estas coisas, os discípulos, né? O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Isso é Lucas 24, 36. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes diz, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria que estavam, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então, queridos, nós estamos falando aqui de vida, não estamos falando de morte. Então, o dia que o Hélio ressuscitar, vai ressuscitar o Hélio. E não sei como isso vai acontecer. Isso é um mistério. Você percebe? Eu não sei se o Hélio vai ressuscitar com essa aparência, com esse bigode, com esse cabelo. Não sei como é que vai ser. Isso aí é uma coisa que é misteriosa para a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, ele nos prometeu a vida eterna. Entendeu? Ele nos prometeu que nós estaríamos vivos como pessoas, como seres humanos, de uma maneira diferente, porque Jesus teve o seu corpo que a gente chama de glorificado. A carne de Cristo não era mais aquela carne do pecado, né? Aquela carne, aquela pessoa de Cristo já não estava mais sujeitos ao pecado. Percebe? Então nós precisamos bater nessa tecla, irmãos, porque tá tudo errado o que se fala por aí. Essa semana morreu a filha de uma amiga que eu tenho, uma amiga de infância que eu tenho, a Regiane. Ela faleceu, uma moça jovem. Eu não sei quantos anos, mas ela tinha uma filha de 23 que estava grávida de 8 meses, morreu também. O marido dela também morreu, tudo num acidente. Agora, nós vamos pensar que ela está com Jesus? Ela não está com Jesus. Do nosso ponto de vista, não está com Jesus. De jeito nenhum. Ela está morta, aguardando a ressurreição. É o que vai acontecer. Né? Nós vamos orar pela família, porque a dor de se perder uma pessoa é uma dor incomensurável. É uma dor horrível. A gente não quer que ninguém morra. O meu sogro morreu faz 26 anos que ele morreu, uma pessoa adorável. Quem conheceu o meu sogro, o pai da minha esposa, Rosana,
o seu Orani, ele faleceu praticamente nos meus braços. Eu que o socorri. Né, Rosana, lembra disso? Eu que o socorri. Ele praticamente morreu nos meus braços. Ele ficou em coma 2 dias e morreu. Eu fui a última pessoa que visitou ele no hospital, fiz a oração com ele. Um homem de Deus. Um homem que tinha um coração, sabe, o coração no evangelho. Ele está com Cristo? Não, irmãos. Ele não está com Cristo agora. Do nosso ponto de vista, ele está aguardando a ressurreição e vai ressuscitar e Jesus vai recebê-lo. Percebe? Porque é promessa de Cristo. Então nós precisamos lutar contra essa ideia. O seu Orani não está no céu agora. Não. Percebe? Ele vai ressuscitar. Naquele dia que o Senhor Jesus voltar, eu vou mostrar para você. Vou mostrar aqui. Tessalonicenses. Eu acho que é capítulo 4. É isso aí. Eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa palavra já dormem é a pessoa que morreu. Para que não vos entristeçais. Ó, Paulo, aqui ele está nos consolando. Ele está falando, você que perdeu um ente querido, eu não quero que você fique ignorante acerca do que eu vou falar para vocês agora. Eu não quero que vocês fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Veja, não é o Hélio que está falando isso, meus irmãos. Não sou eu só estou aqui lendo para você. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles ressuscitam. Eles não vão aparecer como espíritos. Deu para entender? Não vai aparecer como um espírito. Não. Não vai sair da cova um espírito, vai sair da cova uma pessoa. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo não queria que a gente ficasse triste porque perdemos entes queridos. Percebe, irmãos? Ou a gente leva isso a sério, ou a gente está vivendo uma farsa aqui, um cristianismo mequetrefe. Então, a morte de Cristo, se você ler Romanos, capítulo 6, lá ele explica como é que a gente vai ressuscitar. Pelo batismo, a gente é colocado lá, no momento da morte de Cristo. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos igual. Então pensa que Jesus ressuscitou, como eu mostrei lá em Lucas. Jesus ressuscitou lá em Lucas, daquele jeito que Jesus ressuscitou, daquela maneira como ele saiu da cova, do sepulcro, nós sairemos também do nosso sepulcro. Assim como Jesus saiu daquele lugar horrível de morte, nós sairemos daquele lugar horrível, igual a Cristo. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está dizendo. Vou mostrar isso para você. Vamos lá. Vou mostrar aqui, Romanos capítulo 6. Aí ele fala assim, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Está aqui.
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Como é que Jesus ressuscitou? Onde que Jesus estava naquele momento da morte? Estava na cova. E saiu de dentro da cova uma pessoa, um ser humano, chamado Jesus Cristo. Esse é o nosso consolo. Esse é o consolo suficiente para as nossas vidas. Não preciso me consolar mais com uma história pueril. Não, não é necessário. Eu não preciso mais inventar uma historinha para eu me consolar caso um ente querido meu venha a falecer. Isto já é o suficiente para que eu seja consolado. Paulo fala: consolai-vos uns aos outros. Com isso, aqui, ó, acabamos de ler. Vamos lá de novo. Tessalonicenses, capítulo 4, o último versículo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, não é com outras palavras. Com quais palavras? Com quais ideias? Essa que está aqui, ó. Capítulo 4, verso 13 ao 17. Consolai-vos uns aos outros com as palavras que estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 17. Você entendeu, irmão? Às vezes, às vezes a gente, né, quer pintar o palhaço, né? O palhaço já está pintado, você não precisa pintar mais. Você não precisa adornar mais o palhaço, ele já está adornado. Nós já temos as nossas palavras de consolo. Nós não precisamos inventar mais coisas de consolo. Percebe? Para aquele que morre, aquele que morreu, vamos pensar no Hélio. O Hélio, vamos supor que o Hélio daqui a pouco ele morre. Tá certo? Para mim, simplesmente vai ser um estralar de dedos, porque quem dorme não percebe que está dormindo. Para mim, o Elião morreu, vai ser um estralar de dedos. De um momento que eu estou deitado no leito de hospital, no momento seguinte, para o Hélio, vai estar ressuscitando, levantando da cova. Exatamente como Jesus. Como aconteceu com Jesus. Como isso vai acontecer? Não faço a menor ideia, mas é promessa de Cristo. Está na palavra e eu confio nesta palavra. Você entendeu? Queridos, a morte não é brincadeira. Veja, há 2 semanas uma família inteira foi dizimada. Pai, mãe, a filha de 23 anos, grávida de 8 meses. Morreram os 4. O pai era pastor, a mãe era pastora, a filha tinha acabado de casar, casada há pouco tempo. Morreram os 4. Os 4. Eles estavam atrás de um caminhão. Não, minto. Uma caminhonete estava atrás de um caminhão, lento. Num local onde ele não poderia ultrapassar, ele saiu de trás do caminhão. Quando saiu de trás do caminhão, pegou de frente com o carro dessa família. Morreram todos. Isso é brincadeira? A Dalva, minha amiga, deve estar sofrendo horrores. Imagina. Horrores. Que o Senhor Jesus tenha paciência com ela. Ela deve estar questionando tudo na vida dela. Ela deve estar sofrendo dores inexplicáveis.
Por que uma família inteira? Irmãos, percebem? Agora nós vamos inventar? Vamos dizer que isso é uma coisa simples, fácil? Não. É uma coisa dolorida, doída. É uma coisa assim, terrível. Há coisa de 6 meses atrás, 8 meses atrás, um amigo meu faleceu. Os amigos aqui da igreja passaram, acompanharam essa situação. Meu amigo, querido, fui lá, preguei o evangelho para ele. Teve câncer no pulmão, fumava que nem uma chaminé. Câncer no pulmão, não demorou 6 meses de aparecimento do câncer e o cara morrer. Foi doloridíssimo. Eu chorei no velório dele. Chorei. Porque eu amava esse meu amigo. 71 anos ele tinha. Não é fácil, a morte é uma coisa dolorida, é horrível. E o Senhor Jesus, ele veio para tocar naquilo que é mais horrível para o ser humano, que é a morte. O Senhor Jesus veio mudar aquilo que é mais dolorido para o ser humano, que se chama morte. O Senhor Jesus veio para nos dar a esperança de que a morte não é o fim. A morte é o inferno do homem. A morte é a pior coisa que possa existir para o ser humano. E o Senhor Jesus veio mudar isso. Ele veio nos dar a esperança da vida eterna. Essa é uma desgraça. É a desgraça humana, é a morte. E a graça divina é a ressurreição. Então vamos lá, vamos só falar mais algumas coisinhas aqui. Eu mostrei algumas coisas para vocês, né, sobre a morte. É um assunto que eu gosto muito de falar. Né? A morte é um fato terrível, pois é por ela que se vai para o inferno, sem dizer que para enfrentá-la deve-se passar ou por um acidente, ou por uma velhice, ou por uma doença. Percebe? Todos estes eventos, doença, velhice, dor, acidente, tudo isso tem origem maligna. Percebe? Tem origem maligna. Não é assim como você entrar num carro. Tipo assim, sabe, ó, você chama o Uber, ó, eu quero ir para o céu agora, né? Aí você entra num carro com ar-condicionado, gostoso, tal, não sei o quê, ele levanta, voa, tal, pronto, chega no céu, Jesus te recebe. Não é assim que funciona, irmão. É o Uber divino, né? Não existe o Uber divino. Não é assim que funciona. Você pega um ônibus, sobe no ônibus, senta no banco, fica lá descansando, tal, ouvindo uma musiquinha, tal, não sei o quê, de repente chega no céu. Não é assim. Presta atenção. A morte é horrível e nós vamos passar por ela. Ou pela velhice, ou pela dor, ou pela doença, ou pelo acidente. Imagina uma pessoa que morre de ataque do coração. Imagina isso, tá? O sujeito tá lá bonitinho, tal, não sei o quê, de repente ele tem um ataque do coração. Tem um infarto. E aí? Temos uma médica nos ouvindo aqui, doutora Eliette. Eliette, dói um infarto de morte? Pergunto para você, responde aí para mim. Bom, geralmente o infarto dá sim uma dor precordial no braço, às vezes irradia para a mandíbula,
mas tem pessoas, principalmente diabéticos, que podem ter até um infarto assintomático, silencioso, né? Mas dói. Se é um diabético, que teve um infarto assintomático, antes ele teve o diabetes. Né? Percebe? Não tem jeito. Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor lugar para morrer é debaixo de uma bomba atômica. Né? Esse é o melhor lugar para se morrer. É lá, debaixo da bomba atômica. Para quem não me conhece, eu sou físico, sou da área da física e sou físico de partículas. A minha física é a física de radiação. Então, eu estudei muito isso. Né? Por exemplo, para você sentir dor, vamos supor que você bate o dedo no canto da mesa. Então, você vai sentir uma dor. O tempo de resposta, né, da dor subir até chegar no seu cérebro demora alguns milésimos de segundos. E o seu cérebro tem que estar vivo para sentir a dor que vai vir através dos nervos e tudo mais, das conduções naturais lá do nosso organismo. A bomba atômica não. Se você estiver debaixo de uma bomba atômica, quando ela explode, o tempo da explosão e você morrer é trilionésimos de segundos, ou seja, não dá tempo da dor chegar no seu cérebro. Então, antes de você cair no chão, você já está morto faz tempo. Entendeu? Para não sentir dor. Morre sem sentir dor. Lá é o melhor lugar. Entendeu? Agora, se você tem uma doença, e essa doença evolui para a morte, você vai sentir dor. Se você está num carro e bate como essa família aconteceu, vai ter um momento de horror. Pode ter morrido instantaneamente, mas vai ter um momento de horror. Percebe? Nós não estamos livres disso, irmãos. Vamos colocar as cartas em cima da mesa. Nós não estamos livres. Mas o Senhor Jesus nos dá a vida eterna. Isso que é mais legal. Você vai morrer, porém o Senhor Jesus vai cuidar de você. E isso é promessa do Senhor. Nós devemos considerar que não passar pela morte é impossível. Sempre digo que o maior inimigo do homem é o tempo, pois é ele que nos leva para o momento da nossa morte, é o tempo. A última vez que a morte peraí, que acho que eu escrevi errado aqui. Eu escrevi alguma coisa errada aqui. A luta de Jesus é justamente tornar a morte ineficaz. Né? Esse é o objetivo de Cristo. Né? O Senhor Jesus, ele teve por objetivo tornar a morte ineficaz. Né? Pois o passaporte para ela é o pecado. Cristo nos dá o poder de contornar esta morte. Quanto à morte de Cristo, diz que foi um fato histórico, foi testemunhado, foi relatado por diversas pessoas, inclusive o Flávio Joséfo. Né? A ressurreição também é um outro fato que foi testemunhado. Né? Jesus foi visto, nós vimos lá em Atos, né? Muitas pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo, muitas pessoas. Vimos isso também em Lucas, em João. Né? O Senhor Jesus está lá, vivinho da Silva. E este é o maior de todos os milagres. Né? Todo o cristianismo está baseado no fato de Jesus ter ressuscitado. Não existe cristianismo sem ressurreição. Não é cristão dizer que Jesus não ressuscitou. Percebe? Tanto é que aquele que confessa que Jesus veio em carne, né? Vocês conhecem o versículo. Não existe cristianismo sem ressurreição. Como se pode explicar a ressurreição de alguém?
Não dá para você explicar a ressurreição. O que nós precisamos é, pela fé, aceitarmos isso. É um ato de fé. Não, você não é obrigado a acreditar que Jesus ressuscitou. Né? O fato, ele existe. Jesus ressuscitou, foi fato, foi relatado, foi escrito, foi testemunhado. Isso é um fato, Jesus ressuscitou. Agora, você, 2000 anos depois que isso aconteceu, você não é obrigado a falar, isso aqui não é verdade. Né? É um direito que você tem. Né? Como que nós podemos refutar o testemunho daqueles que andaram com Jesus depois da sua ressurreição? Os judeus até tentaram, mas o corpo morto de Jesus não foi encontrado como prova. Percebe? Mas o corpo vivo foi encontrado e o povo viu ele ascender, ele subiu. Então, num período de aproximadamente 2000 anos, muitos tentaram abafar o cristianismo, mas o evento histórico foi tão marcante, mas tão marcante, que não é possível suprimir esse evento. Percebe? O evento da ressurreição de Cristo dá ao homem a oportunidade de deixar a escravidão da carne e do pecado para participar de uma herança, a herança do Senhor. A ressurreição de Cristo constitui a prova e a certeza da imortalidade. Olha só. Depois que você ressuscitar, ou se você ascender lá, como está em 1 Tessalonicenses, você será imortal, nunca mais verá a morte. Porque a morte não é uma coisa boa, irmãos. A morte não vem de Deus. A morte vem do diabo. Consolai-vos com essas palavras. Então, queridos, vamos combater essa ideia de que você morre e vai para o céu. Não é assim. Você morre e aguarda a ressurreição. E na ressurreição, a partir dali, sim, aí você vai. Aí você vai ser recebido por Cristo na ressurreição. Tá bom? Porque senão fica essa ideia de que o morto, aquele que entra no céu, é o espírito do morto. E não é isso que a gente viu agora. Né? Não é o espírito do Hélio que vai para o céu, a alma do Hélio que vai para o céu. Não, é o Hélio inteiro. É o Hélio vivo, inteiro, vai para a vida eterna. Como vai ser lá? Não faço a menor ideia, eu só sei que vai ser muito bom. Porque a Bíblia fala que lá não vai ter lágrimas, não vai ter dor. Né? Não vai ter tempo, né? Porque o tempo é a criação do diabo. Né? O tempo faz as coisas envelhecerem. O passar do tempo faz as coisas envelhecerem. Né? Enferrujar. O tempo enferruja. O tempo envelhece. Esse é o inimigo do homem, o tempo. Como isso vai acontecer? Não sei, mas Jesus tem o poder. Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus, né, que todo o poder foi dado a Cristo, foi entregue a Cristo, por causa o fato dele ter vencido a morte. Quer ver que interessante? Vamos lá. Né, em Mateus, lá no finalzinho de Mateus, né, ele fala assim, olha lá, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Essa palavra céu aqui não importa se é céu que eu vejo ou céu que ele está. Né? Eu não fiz aqui
eu não fiz aqui um estudo da palavra céu, eu poderia até ver, né? Vamos ver aqui. Que capítulo que tá? Que versículo que tá mesmo? É o versículo 18. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 18. Aqui, né? Toda autoridade foi me dada no céu. Céu, a palavra céu aqui é o Uranus. Eu teria que dar uma olhada aqui, dar uma verificada. Provavelmente o mesmo que tal Sky, a extensão de Heaven, né? E assim vai. Teria que fazer um estudo mais aprofundado da palavra céu aqui, né? Mas não importa. Todo poder é dado a ele. Todo poder. O céu e na terra. Todo lugar. Então imagina o tamanho do universo. O universo tem aproximadamente 70 e 90 bilhões de anos-luz de comprimento. Então imagina, Jesus, ele é dono de tudo isso. Né? 10 elevado a 80 quilogramas. Essa é a massa de todo o universo. Jesus é dono de tudo isso. Tem o poder sobre tudo isso. Estima-se que mais de 100 bilhões de pessoas já viveram sobre a face da Terra. Ele é dono de tudo isso. Percebe? Esse é o nosso Senhor Jesus. A ascensão de Jesus, Jesus ascendeu ao céu. Ele subiu, como nós vimos. Pelo poder dele. Jesus subiu aos céus e foi recebido ao Pai. Foi recebido pelo Pai. Né? Porque a ele foi dado o poder, todo o poder. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o Cristo, o qual eu creio. Percebe? A única pessoa que está lá com o Pai, hoje, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está lá com o Pai. Quando nós ressuscitarmos, ou quando Jesus voltar, nós iremos para lá aonde ele está hoje. Ele fala isso em João, capítulo 15. Ele fala que onde eu estarei, vós estareis comigo. É igualzinho. Cuidado, irmãos, com o que se fala por aí, não é isso que está escrito na Bíblia. Amém? E aqui eu encerro esse estudo sobre essa natureza maravilhosa, esse homem maravilhoso que é Jesus Cristo, né? Que deu a sua vida. Por isso que a obra de Cristo, né? A obra de Cristo é uma obra maravilhosa, né? Uma obra incrível, porque ele foi lá e falou assim, não, eu vou dar a minha vida para que vocês tenham o mesmo privilégio que eu tenho. Era isso que Jesus queria, que todos nós tivéssemos o mesmo privilégio, porque antes de Jesus, a lei nos levava para o inferno, né? Que é a morte. A lei nos levava para o inferno. Né? A lei foi dada para que todos nós fôssemos condenados. Né? Mas Jesus foi lá e falou assim, não, eu quero que vocês tenham o mesmo destino que eu tenho. Olha o amor que Jesus teve por nós. Ele não estava falando assim, tudo isso aqui é meu, eu quero. Não, ele falou, eu quero que todo mundo vá para onde eu vou. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, derrubou totalmente a lei. E falou, agora quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é maravilhoso isso? Então tá aí, meu irmãozinho. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente. E aí nós vamos começar uma outra série de estudos aí, às sextas-feiras, tá bom? Vou fazer uma pequena oração, mesmo que você esteja assistindo a esse vídeo, não importa, fecha seus olhos que a oração vale também, tá bom? Fecha aí. Jesus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado conosco nesta noite. Espero, Deus, que as tuas palavras atinjam o máximo de pessoas possíveis e possam se decidir
a entrar neste reino maravilhoso que é o teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, e nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Vamos encerrar aqui a gravação. Peraí.